Havendo quórum e invocando a proteção de Deus, declara aberta a sessão ordinária de número 628 da 8ª legislatura no dia 25 de julho de 2022. Solicito ao senhor secretário que faça a primeira chamada do dia. Bancada do União Brasil, Cristiana Arte. Hernani Stenck. Bancada Progressistas, Alceu Santoni. Douglas Schneider. Presente. Marinês Fischer. Mike Mata Rodrigues, presente. Bancada do PDT, Douglas dos Anjos. Lucas Votrich. Ivanildo dos Santos. Solicito ao vereador Hernani Stenck que faça a leitura da passagem bíblica do dia. Seja humilde. A vaidade é o pior dos defeitos, porque engana a nós mesmos. Por mais que seja sábio, há sempre alguém mais sábio que você. Por mais forte que seja, haverá alguém mais forte. Portanto, seja humilde. Envaidecer-se de que a vaidade não faz perder o sentido da proporção e acabamos caindo no ridículo por nós enganarmos a nós mesmos. Até aqui a passagem de hoje. Obrigado, vereador Hernani. Solicito então ao senhor secretário que faça a leitura da ata número 15 de 2022. Ata número 15 de 2022, sessão ordinária. Aos 11 dias do mês de julho de 2022, reuniram-se ordinariamente os vereadores que integram o Poder Legislativo do município de Coronel Barros, nas dependências da Câmara Municipal. Cita Travessa, 20 de março, número 1, com início às 18 horas e 7 minutos. Sob a presidência do vereador Douglas Augusto Schneider, que após verificar a existência de número legal, invocou a proteção de Deus e solicitou ao senhor secretário Mike Mata Rodrigues que efetuasse a primeira chamada do dia, que acusou a presença dos vereadores Cristiana Arte, Hernani Stenck do União Brasil, Alceu Santoni, Douglas Schneider, Mike Mata Rodrigues e Marinês Fischer do Progressistas, Douglas dos Anjos, Lucas Votrich e Ivanildo Strecker dos Santos do PDT. Em continuidade dessa leitura da passagem bíblica do dia pelo vereador Douglas dos Anjos. Em seguida dessa leitura da ata número 14, colocada em votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade de votos. Em seguida deu-se a leitura das correspondências recebidas pela Casa. Passando ao espaço do pequeno expediente, manifestou-se o vereador Mike Mota Rodrigues, saudando os presentes e o público que acompanha a sessão pelas redes sociais. Explanou sobre a necessidade de encascalhamento na linha 9, nas proximidades da propriedade do Sr. Edson Scheffer e também na linha 8, nas proximidades da residência do Sr. Nardelli Talbo. Por conseguinte, relatou sobre os convênios e contratos que o município possui com clínicas e hospitais que prestam serviço para determinadas especialidades de saúde, sendo que alguns munícipes relataram mau atendimento nos serviços prestados no município de Tenente Portela, sugerindo à Secretaria de Saúde que reveja os convênios firmados para melhor atender a população. Ainda ressaltou o relato de um cidadão que está no aguardo de uma cirurgia oftalmológica, requerendo providências para a realização desse tipo de procedimentos cirúrgicos aos coronelbarrenses. Em seguida, manifestou-se o vereador, o presidente da Casa Legislativa, informando que houve um melhoramento na estrada da linha 9. Adiante se manifestou o vereador Lucas Votrich, o qual saudou os presentes e comentou sobre a declaração de um vereador que na última sessão, após a aprovação de um projeto de lei, relatou sobre a escalação de um time de futebol, que às vezes na última hora os jogadores são mudados e acabam alterando. Assim, afirmou que o melhor resultado do jogo, quando o jogo é importante, é o empate. Além disso, agradeceu ao prefeito municipal pelo convite para participar em Brasília da mobilização dos prefeitos e visita a gabinetes de deputados, destacando que as diárias para viagem foram pagas pelo gabinete do prefeito e que na capital nacional, por meio do deputado federal Pompeu de Matos, o município fora agraciado com uma emenda parlamentar para o Fundo Municipal de Saúde de Coronel Barros no valor de R$ 222.235, valor que já está depositado na conta do município, sendo que o montante não fora maior, pois o município já atingiu o teto de recebimento pelo seu tamanho. Em seguida se manifestou o presidente da casa, saudando os presentes, informou que esteve presente na final do torneio de bocha 2022 da comunidade Manda Brasa, em Cão dos Pampas, e agradeceu a cordialidade e o respeito na realização do evento, bem como parabenizou os campeões do torneio, Robertson Schuderk e Boquinha.
Adiante relatou a participação dos vereadores na comemoração do 28º aniversário do CTG Francisco Casalini e lançamento da 8ª Expo Celpo, bem como parabenizou os organizadores. Agradeceu ainda a melhoria das estradas rurais, inclusive aquela mencionada pelo vereador Mike Mota, por parte da Secretaria de Obras do município. Em continuidade, deu-se a segunda chamada do dia, que acusou a presença de 9 vereadores. Passando-se para a hora do dia, dando-se a leitura dos pareceres da Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania e Desenvolvimento Social e Comissão de Orçamento, Finanças, Tributos e Infraestrutura Urbana e Rural sobre o projeto de lei número 35, que inclui a ação 0027 do programa 017 da lei número 2231, de 2 de agosto de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Investimentos 2022-2025, e na lei número 2257, de 29 de outubro de 2021, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2022 e abre crédito adicional especial. Após deu-se a leitura do projeto de lei número 35, não havendo manifestação dos vereadores, colocado em votação, restou o mesmo aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, deu-se a leitura do parecer da Comissão de Orçamento, Finanças, Tributos e Infraestrutura Urbana e Rural sobre o processo de contas número 002148-02.00/18-4 do Governo dos Administradores do Executivo Municipal de Coronel Barros no exercício de 2018, sem manifestação, colocado em votação, restou aprovado por unanimidade. Em continuidade dessa leitura do parecer número 20.234, é aberto o prazo para sustentação oral do advogado do prefeito. Em seguida, sem sustentação oral do advogado do prefeito, colocado em votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade de votos. Após deu-se a leitura da justificativa do projeto de decreto legislativo número 01, que aprova o processo número 002148-0200/18-4 do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, favorável à aprovação das contas do senhor prefeito municipal de Coronel Barros, referente ao exercício 2018. Sem manifestação dos vereadores, colocado em votação, restou o mesmo aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, deu-se a leitura do projeto de decreto legislativo, sendo o mesmo aprovado por unanimidade de votos. Por conseguinte, deu-se a leitura da exposição de motivos do projeto de lei número 37, que autoriza o Poder Executivo a contratar pessoal por prazo determinado para atender necessidades emergenciais e dar outras providências. Após deu-se a leitura da exposição de motivos do projeto de lei número 38, que autoriza o Poder Executivo a contratar pessoal por prazo determinado para atender necessidades emergenciais e dar outras providências. A presidência comunicou que os projetos de lei número 37 e 38 tramitarão na Comissão de Orçamento, Finanças, Tributos e Infraestrutura Urbana e Rural e na Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania e Desenvolvimento Social. Adiante dessa leitura da justificativa do projeto de resolução número 5, que cria a comissão especial, colocada em votação à urgência, sendo a mesma aprovada por unanimidade de votos. A presidência suspendeu os trabalhos para que os líderes de bancada indicassem os componentes da referida comissão. Reabertos os trabalhos, deu-se a leitura do projeto de resolução, colocada em votação, sendo mesmo aprovada por unanimidade de votos. Após deu-se a leitura das moções de aplausos número 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09, da autoria dos vereadores Mike Mota Rodrigues, Douglas Augusto Schneider e Alceu Santoni do Progressistas, conforme prevê o caput e parágrafo 1º do artigo 146 do Regimento Interno da Casa. Colocados em discussão, não houve manifestação dos vereadores, sendo as mesmas colocadas em votação, restando aprovadas por unanimidade de votos. Em seguida, deu-se a leitura da indicação número 02, da autoria da vereadora Cristiana Arde. Assunto: computo de período para fins de concessão de vantagens tais como anuênios, triênios, licença, prêmios, entre outros previstos na Lei Orgânica do Estatuto dos Servidores. A presidência comunicou que a indicação número 2 tramitará na Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania e Desenvolvimento Social e Comissão de Orçamento, Finanças, Tributos e Infraestrutura Urbana e Rural. Passando aos requerimentos, deu-se a leitura do requerimento de voto de pesar número 05, de autoria das bancadas União Brasil, Progressistas e PDT, pelo falecido Nelacir de Paula da Cruz e Jocélia Schreiber. Passando ao espaço das explicações pessoais, nenhum vereador inscrito. Porém, o presidente da Casa questionou o vereador Lucas a data em que o valor da verba concedida pelo deputado federal Pompeu de Matos fora depositado nos cofres do município, o qual respondeu que teria sido no dia 27 de junho de 2022. Esgotadas as matérias, a presidência declarou encerrada a sessão ordinária.
às 19 horas, e realizou a salva de palmas referentes às moções e aplausos aprovados. Do que, para constar, lavou-se a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada pelos senhores presidente e secretário. Está em discussão a ata. Não havendo nenhum vereador que queira se manifestar, coloca a mesma em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Ata aprovada por unanimidade de votos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das correspondências e comunico que há vagas para o pequeno expediente. Ofício número 102, 2022. Coronel Barros, 22 de julho de 2022. Exime o senhor Douglas Schneider, presidente da Câmara Municipal. Coronel Barros, Rio Grande do Sul. Assunto: encaminhamento de projetos de lei. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos encaminhar para apreciação desta Casa Legislativa os seguintes projetos de lei. Projeto de lei número 39, que autoriza o Poder Executivo a realizar a obra de melhoria que menciona e dá outras providências. Projeto de lei número 40, que autoriza o Poder Executivo a contratar pessoal por prazo determinado para atender necessidades emergenciais e dá outras providências. Projeto de lei número 41, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial. Se essa é a compreensão de Vossa Excelência, reiteramos protestos de consideração e estima. Atenciosamente, Edson Osvaldo Arnes, prefeito. Passando ao espaço do pequeno expediente, comunico que há 2 vereadores inscritos. Está com a palavra o vereador Mike Mota, da bancada do PP, que dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, demais colegas vereadores, comunidade aqui presente na sessão de hoje e a comunidade que também nos acompanha pelas redes sociais. Gostaria de aproveitar esse espaço para falar novamente de assuntos importantes e também parabenizar algumas classes que comemoram o Dia do Colono e Motorista hoje. Boa parte da economia coronel-barrense ela é regada com o trabalho dos colonos e motoristas que prestam seu trabalho de maneira incansável à nossa comunidade. Gostaria de deixar os parabéns a todos. Gostaria também de parabenizar a Escola Miguel Burnier pelos 71 anos da nossa escola, que tem muitos serviços prestados, muitos alunos formados e muitos alunos estudando, aos professores, direção, a todos que fazem com que a nossa escola seja reconhecida por aí afora. Gostaria de aproveitar o espaço também, mais uma vez, para parabenizar os alunos classificados para a segunda fase da UBMEP e seus pais também, que não deixam de ser responsáveis para que esses alunos obtenham êxito nas conquistas suas escolares. E gostaria de citá-los aqui novamente. Parabéns, Bruno Ketzer, Nicolas Sanches, Pedro Schirmer, Sofia Klam, Alisson Doberstein, Bruna Schuderk, Fernando Schroeder e João Pedro Wojtkowski. E mais uma vez a seus familiares, que contribuem muito, professores, servidores da Escola Miguel Burnier, para que esses alunos possam chegar a este patamar. Na penúltima sessão também eu ocupei esse espaço, senhor presidente, demais colegas, comunidade aqui presente, para falar a respeito de questões de salários de servidores que recebem menos. O nosso mandato está sempre à disposição para atender esses profissionais, o pessoal, porque nós valorizamos sim os servidores públicos do município de Coronel Barros, principalmente os que são menos, os que recebem salários menores, na verdade. Por isso, aqui nessa casa, nós encaminhamos hoje, com o apoio do colega Thales, nosso assessor jurídico, e também uma cópia do projeto foi encaminhado pelo colega Carlos Meneghini, que é agente de endemias, para que o município cumpra o fundo, desculpem gente, o valor que foi aprovado na lei federal do piso nacional dos servidores, agentes de saúde e também agentes de endemia. E, inclusive, nós acessamos as contas do município, os repasses para os agentes de saúde que foram verificados já estão na conta do município.
Nós só precisamos da sensibilidade e o interesse do Poder Executivo para encaminhar um projeto de lei para essa casa, para que seja cumprido o piso nacional dos agentes de saúde e dos agentes de combate à endemia. Conforme a emenda constitucional número 120, de 5 de maio de 2022, ainda desse ano. E mais uma vez eu não gostaria de poder deixar de falar que toda vez que eu tiver a oportunidade de que o município de Coronel Barros merece valorizar mais os servidores, serviços gerais internos, serviços gerais externos e também os auxiliares de educação 20 e 30 horas, que muitos deles ganham menos que um salário mínimo. Era isso, senhor presidente. Demais colegas vereadores. Obrigado, vereador Mike. Passo agora o espaço ao vereador Douglas dos Anjos, da bancada do PDT, o qual dispõe de 5 minutos. Alô. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, comunidade aqui presente. Hoje, 25 de julho, dia do colono e motorista. Quero parabenizar essas duas classes que movimentam o nosso país. Também passar um recado que a nossa escavadeira já está há uma semana operando, trabalhando dentro do nosso município de Coronel Barros. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Douglas. Quero ceder um pouco do meu espaço ao vereador Mike. Cedido. Perdão, gente, só mais uma parte aqui do vereador Douglas, muito obrigado. Queria agradecer aos servidores da Secretaria de Obras pelo conserto do sinal piscante da BR-285, que foi uma questão que nós levantamos nas redes sociais, que foi uma demanda apresentada pelos pais, e ele está consertado. Foi apresentado o vereador Douglas dos Anjos também. Obrigado, gente. Mais uma vez, obrigado, Mike. Também não poderei e não deixarei de usar a palavra aqui, mesmo sendo breve, que todo mundo aqui tem uma ligação, ou se não é colono ou motorista, tem uma ligação com alguém da família. Essas duas classes tão nobres, que são responsáveis por 40% do PIB gaúcho. É algo muito relevante, tendo em questão que nós temos regiões do Rio Grande do Sul que são bastante industrializadas, indústrias muito fortes e reconhecidas nacionalmente e internacionalmente. Quero deixar também aqui os meus mais sinceros votos, meus parabéns. Eu não tenho nem palavras ou adjetivos que cabem a uma movimentação que aconteceu nos últimos dias no município vizinho de Santo Ângelo, que serve de exemplo para nós, para o Estado e para todo o nosso país, que foi uma união entre produtores rurais, sindicatos, várias entidades, até a ACI de Santo Ângelo, que foi a terraplanagem realizada por mais de 70 produtores de forma voluntária, certo? O que seria em torno de 6 meses a duração dessa obra, se fosse ter sido realizada pelo nosso Estado, foi realizada em 9 dias e meio por esses trabalhadores de forma que não mediram esforços e tiraram os recursos do próprio bolso, de diesel, funcionários, enfim. Então foram mais de 9 escavadeiras hidráulicas, dragas, como nós chamamos, mais de 60 tratores com scrape, fazendo assim com que toda a nossa região, comércio, turismo, enfim, até questões de saúde, para essa ampliação do aeroporto de Santo Ângelo e Sepete Araju. Então, quando a comunidade se engaja, tanto para esse fato ou para qualquer outro fato, nada é impossível. Então, fica mais uma vez um exemplo que aqui do lado, que envolveu colonos, motoristas e outras também entidades. Eu acho que o colono e motorista é uma data simbólica hoje, mas nós temos um respeito e um carinho enorme por essa classe, sendo que eu sou filho de pequenos produtores rurais, então a gente sabe o quanto é honroso esse trabalho. Então a gente precisa, sim, muitas vezes aqui, como Câmara de Vereadores, como comunidade, se engajar mais em prol do desenvolvimento aqui de Coronel Barros e da nossa região. Acho que fica aqui o registro. Também a professora Marinês conversava comigo antes de começar a sessão, o vereador, colega Mike, falou dos 71 anos da Escola Miguel Burnier, que foi no dia 21 de julho. É uma escola que tem por tradição formar
excelentes alunos. Eu, por ser de outro município, sempre ouvi falar da qualidade de ensino que é oferecido aqui em Coronel Barros, e agora, há um pouco mais de 10 anos que eu resido e moro aqui, a gente pode perceber o quão é importante e o quão é diferenciado o ensino aqui. Eu acho que tem que valorizar os profissionais que ali trabalham, os servidores, não é só os professores, diretores, os próprios motoristas que fazem o transporte escolar, enfim, e também aos pais que fazem parte do CPM, que a gente vê que o envolvimento que eles têm frente ao colégio é de grande valia e conseguem angariar recursos e tudo mais. Seria isso, então. Solicito ao senhor secretário que faça a segunda chamada do dia. Bancada do União Brasil, Cristiana Arte. Hernani Stenck. Bancada do Progressista, Celso Antoni. Douglas Schneider. Presente. Mike Mota Rodrigues, presente. Marinês Fischer. Bancada do PDT, Douglas dos Anjos. Lucas Vogt. Ivanildo Santos. A presidência constatou a presença de 8 vereadores, estando ausente a vereadora Cristiana Arnett, da bancada do UB. Entrando na ordem do dia, solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos pareceres da Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania e Desenvolvimento Social e Comissão de Orçamento, Finanças, Tributos e Infraestrutura Urbana e Rural sobre o projeto de lei número 36 de 2022, que estabelece normas para a legalização de obras irregulares. Comissão de Orçamento, Finanças, Tributos, Infraestrutura Urbana e Rural. Projeto de lei número 36. Conclusão do voto. Diante dos fundamentos legais e constitucionais expostos, essa relatoria, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável, considerando a legalidade e que pela atual legislação as situações que estão em desacordo não podem ser regularizadas. Sala das Comissões, 18 de julho de 2022. Comissão de Justiça, Cidadania e Desenvolvimento Social. Projeto de lei número 36. Conclusão do voto. Diante dos fundamentos legais e constitucionais expostos, essa relatoria, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável, considerando que no município há obras irregulares no período anterior, bem como posteriores, que poderão ser regularizadas com um novo prazo de 3 anos estabelecido no projeto de lei. Sala das Comissões, 18 de julho de 2022. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de lei número 36 de 2022. Projeto de lei número 36, de 24 de junho de 2022, que estabelece normas para a legalização de obras irregulares. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a legalizar as obras e concessões irregulares a seguir descritas. 1º, as concessões sob recuo frontal. 2º, as concessões com taxa de ocupação superior àquela permitida em lei. 3º, as obras com vãos de iluminação e ventilação nas divisas, quando estiverem a menos de 1,50 m até 0,80 centímetros da divisa, exceto para situações de inviabilidade técnica comprovada, junto ao órgão municipal, que poderão ser regularizadas com distância em vãos inferiores. 4º, vagas de garagem inexistentes, ou em número inferior ao permitido em lei. Artigo 2º, as obras referidas no artigo 1º desta lei, executadas em desacordo com a Lei Complementar nº 001, de 17 de junho de 2014, que dispõe sobre o Código de Obras e suas alterações, serão legalizadas mediante o pagamento de multa da importância equivalente a 40 VRMs, valor de referência municipal, por metro quadrado, de área construída de forma irregular. Parágrafo 1º. Nas obras que tratam o inciso 2º do artigo 1º desta lei, a multa incidirá somente sobre a parte da área edificada acima daquela permitida em lei. Parágrafo 2º. Em relação às obras edificadas sobre terrenos com área até 280 metros quadrados, localizados em loteamentos populares, assim definidos em lei, a multa será de 20 VRMs por metro quadrado de área construída em desacordo com a legislação. Artigo 3º. As edificações em andamento, notificadas pela fiscalização anteriormente à conclusão da infraestrutura, bem como aquelas já aprovadas pela municipalidade, não poderão se beneficiar pelo disposto da presente lei. Artigo 4º. A aplicação das multas a que se refere esta lei não serão aplicadas às obras que foram edificadas em período anterior à edição da Lei Municipal nº 942, de 27 de junho de 2006, e Lei Municipal nº 1006, de 28 de novembro de 2016,
desde que existam provas documentais ou junto ao cadastro imobiliário do município de que já estivessem edificadas. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, vigorando pelo período de 3 anos contados de sua publicação. Coronel Barros, 24 de junho de 2022, prefeito. Está em discussão o projeto de lei. Não havendo nenhum vereador que queira se manifestar, coloco o mesmo em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Projeto aprovado por unanimidade de votos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos pareceres da Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania e Desenvolvimento Social e Comissão de Orçamento, Finanças, Tributos, Infraestrutura Urbana e Rural sobre o projeto de lei número 37 de 2022, que autoriza o Poder Executivo a contratar pessoal por prazo determinado para atender necessidades emergenciais e da outras providências. Comissão de Orçamento, Finanças, Tributos, Infraestrutura Urbana e Rural. Conclusão do voto. Diante dos fundamentos legais e constitucionais expostos, essa relatoria, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável, considerando a legalidade e a necessidade emergente de substituição desse servidor. Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania e Desenvolvimento Social. Projeto de lei número 37. Conclusão do voto. Diante dos fundamentos legais e constitucionais expostos, essa relatoria, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável, considerando que a servidora que ocupava o cargo solicitou exoneração, necessitando, assim, de profissional capacitado a fim de dar continuidade aos trabalhos do Poder Executivo. Sala das Comissões, 18 de julho de 2022. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de lei número 37 de 2022. Projeto de lei número 37, de 8 de julho de 2022, que autoriza o Poder Executivo a contratar pessoal por prazo determinado para atender necessidades emergenciais e da outras providências. Artigo 1º. É o Poder Executivo autorizado a contratar pessoal por prazo determinado, em situação emergencial de relevante interesse público, conforme prevê o artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal e o artigo 195 do Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais. Artigo 2º. A necessidade da contratação de que trata o artigo anterior é a que segue. Quantidade 1, denominação oficial administrativo, carga horária 40 horas semanais, vencimentos R$ 2.611,83. Parágrafo único. A reposição dos vencimentos fixados nesse artigo será concedida na mesma data e nos mesmos índices da revisão geral, concedida aos servidores do quadro geral do município. Artigo 3º. O prazo de vigência do contrato que trata o artigo 2º será de 1 ano, podendo ser renovado pelo mesmo período ou rescindido se não houver mais necessidade. Artigo 4º. As atribuições do contratado a que se refere o artigo 2º serão idênticas às atribuídas pelo mesmo cargo de provimento efetivo. Artigo 5º. A despesa decorrente da aplicação da presente lei será atendida por dotação própria do orçamento vigente. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Coronel Barros, 8 de julho de 2022, prefeito. Está em discussão o projeto de lei. Não havendo nenhum vereador que queira se manifestar, coloco o mesmo em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Projeto número 37, aprovado por unanimidade de votos. Solicito então ao senhor secretário que faça a leitura dos pareceres da Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania e Desenvolvimento Social e Comissão de Orçamento, Finanças, Tributos e Infraestrutura Urbana e Rural sobre o projeto de lei número 38 de 2022, que autoriza o Poder Executivo a contratar pessoal por prazo determinado para atender necessidades emergenciais e da outras providências. Comissão de Orçamento, Finanças, Tributos e Infraestrutura Urbana e Rural. Projeto de lei número 38. Conclusão do voto. Diante dos fundamentos legais e constitucionais expostos, essa relatoria, depois do debate realizado na comissão,
Disponibiliza o presidente voto favorável, considerando que a despesa será atendida por dotação própria do orçamento vigente. Sala das Comissões, 18 de julho de 2022. Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania e Desenvolvimento Social. Projeto de lei número 38. Conclusão do voto. Diante dos fundamentos legais e constitucionais expostos, esta relatoria, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável, considerando que o contrato profissional que desempenhava a função se encerrou no último mês. Sala das Comissões, 18 de julho de 2022. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de lei número 38. Projeto de lei número 38, de 8 de julho de 2022, que autoriza o Poder Executivo a contratar pessoal por prazo determinado para atender necessidades emergenciais e da outras providências. Artigo 1º. É o Poder Executivo autorizado a contratar pessoal por prazo determinado em situação emergencial de relevante interesse público, conforme prevê o artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal e os artigos 195 e 196, inciso 4 do Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais. Artigo 2º. A necessidade das contratações de que trata o artigo anterior são as que seguem. Quantidade 1, denominação agente comunitário de saúde, carga horária 40 horas semanais, vencimento R$ 1.741,19. Parágrafo único. A revisão do vencimento fixado nesse artigo será concedida na mesma data e nos mesmos índices da revisão geral concedida aos servidores do quadro geral do município. Artigo 3º. O prazo de vigência do contrato será de 1 ano, podendo ser renovado pelo mesmo período ou rescindido a qualquer momento se não houver mais necessidade. Artigo 4º. As atribuições do contratado a que se refere o artigo 2º serão idênticas atribuídas para o cargo de provimento efetivo. Artigo 5º. A despesa decorrente da aplicação da presente lei será atendida por dotação própria do orçamento vigente. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Coronel Barros, 8 de julho de 2022. Prefeito. Está em discussão o projeto de lei. Não havendo nenhum vereador que queira se manifestar, coloco o mesmo em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Projeto aprovado por unanimidade de votos. Solicito, então, ao senhor secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Orçamento, Finanças, Tributos e Infraestrutura Urbana e Rural sobre a prestação de contas de governo dos administradores do Executivo Municipal de Coronel Barros no exercício de 2019. Processo de contas número 003274-02.00/19-2. Comissão de Orçamento, Finanças, Tributos e Infraestrutura Urbana e Rural. Processo de contas 2019. Conclusão do voto favorável. Da conclusão, por todo exposto, esta comissão emite parecer favorável para a aprovação das contas anuais de governo referente ao exercício 2019, porém também considera necessária a manutenção da recomendação elencada pelo Ministério Público de Contas e do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, uma vez que houve falha formal. Sala das Comissões, 18 de julho de 2022. Está em discussão o parecer. Não havendo nenhum vereador que queira se manifestar, coloco o mesmo em votação. Favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Parecer aprovado por unanimidade de votos. Solicito então que o senhor secretário faça a leitura do parecer número 21.085 do Tribunal de Contas. Parecer número 21.085. Processo número 003274-02.00/19-2. Processo de contas e governos administradores do município de Coronel Barros, referente ao exercício 2019. Falha formal e de controle interno. Recomendação: parecer favorável. A segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, reunida em sessão ordinária de 30 de junho de 2021, em cumprimento ao disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 31 da Constituição Federal e artigo 71 da Constituição Estadual, considerando o contido do processo número 003274-020019-2 de contas de governos administradores do Executivo Municipal de Coronel Barros, senhores Edson Arndt e Olivar Scherer, referente ao exercício 2019. Considerando o fato de o balanço geral da administração municipal, os demais documentos que integram o referido processo de contas de governo, conter então somente fala de natureza formal, não prejudicial ao erário.
decorrente de deficiências materiais ou humanas da entidade, devidamente comprovada nos autos, a qual não compromete as contas em seu conjunto, embora enseje recomendação no sentido de sua correção para exercícios subsequentes. Continuação do parecer. Decide emitir por unanimidade parecer favorável à aprovação das contas de governo dos administradores do Executivo Municipal de Correia Barros, correspondentes ao exercício 2019, gestão dos senhores Edson Osvaldo Duarte e Olivar Scherer, em conformidade com o artigo 3º da Resolução do Tribunal de Contas do Estado, número 1009, de 19 de março de 2014, recomendando ao atual administrador que evite a reincidência da inconformidade apontada no relatório e voto do conselheiro relator, bem como sejam verificadas em futura auditoria deste Tribunal de Contas do Estado as medidas implementadas nesse sentido. Encaminhar o presente parecer, bem como os autos que embasaram o exame técnico procedido à Câmara Municipal de Vereadores, para os fins de julgamento estatuído no parágrafo 2º do artigo 31 da Constituição Federal. Sala virtual, 30 de junho de 2021, conselheiro Algir Lorenzon, conselheiro Radir Pietrowski, conselheiro Marco Peixoto. Agora temos a abertura para a sustentação oral do advogado do prefeito, que dispõe de 15 minutos. Boa noite a todos. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade aqui presente. Quero dizer que é com satisfação, com prazer, que na condição de assessor jurídico do Executivo Municipal, estou presente nessa oportunidade para fazer a defesa oral do senhor prefeito municipal no que diz respeito aos apontamentos feitos pelo Tribunal de Contas no processo que analisou, fez análise técnica da prestação de contas do exercício de 2019. É importante salientar que, embora as contas já estejam aprovadas, pelo Tribunal de Contas no seu parecer técnico, a Câmara dos Vereadores tem a competência para julgá-las, e nesse julgamento, que aqui nesta casa é político, verificar se os interesses maiores do município estão sendo preservados, com vista à realização do bem comum, e assim levar com ética e com responsabilidade ao conhecimento da comunidade se o gestor está cumprindo com as políticas públicas segundo as diretrizes fixadas pela lei orgânica. Em suma, a administração municipal presta contas por meio do seu prefeito na condição de chefe do executivo, que tem a função de agregar as contas dos demais poderes e entidades da administração indireta e submeter o respectivo parlamento, que é esta Casa Legislativa, que por sua vez profere um julgamento estritamente político, após parecer técnico do Tribunal de Contas, ao qual não está vinculado. Portanto, já foi dito, o julgamento realizado por esta Casa é político e não é técnico, até porque não tem nenhuma restrição com referência à contabilidade, à aplicação dos recursos feito pela administração municipal. Assim sendo, Vossas Excelências têm o poder, dever de fazer a devida adequação da norma à realidade dos fatos e de, sobretudo, atestar que a conduta do prefeito foi pautada no cumprimento das políticas públicas, objetivando a defesa do interesse da população do município. Senhores vereadores, o bom senso é atributo que deve ter todo julgador para bem julgar. Assim sendo, é em nome do bom senso que se acredita que Vossas Excelências têm consciência de que é perfeitamente justo entender-se com razoabilidade e sensibilidade
que é humana e administrativamente impossível não haver qualquer espécie de falha no dia a dia da administração, principalmente quando se trata de matéria de ordem operacional. E esse apontamento feito pelo Tribunal de Contas é estritamente operacional, não tem nada a ver com as questões de aplicação do recurso, como já foi dito. É fato incontestável que falhas acontecem e que normalmente essas falhas chegam ao conhecimento do gestor somente após análise de prestação de contas realizada pelo Tribunal de Contas. Vejam, senhores, o prefeito municipal, quando toma as suas decisões, ele procura agir com boa fé e com dignidade para fazer o melhor para a sua população, para os seus munícipes. E todo mundo sabe que qualquer pessoa é possível cometer alguma falha. E essas falhas, quando elas são cometidas inconscientemente ou não propositalmente, a gente não toma conhecimento na hora. Muitas vezes é quando recebe, alguém vem e aponta, realmente houve uma falha nesse sentido. E o Tribunal de Contas está aí para isso, para analisar as contas do prefeito e dar o seu parecer e apontar possíveis falhas. Então, o gestor toma conhecimento dessas falhas, na maioria das vezes, após a análise feita pelo Tribunal de Contas. Senhores vereadores, as falhas apontadas nas contas do governo do município de Coronel Barros, no exercício de 2009, sob a responsabilidade do prefeito, não resultaram no descumprimento das políticas públicas, tampouco comprometeram os interesses do município, uma vez que as ocorrências apontadas pelo Tribunal de Contas consistem apenas em falhas técnicas e não de natureza contábil, mas que foram devidamente justificadas àquela Corte de Contas, sendo que em nada comprometeram a execução do orçamento, o cumprimento dos programas previstos em lei orçamentária anual e o atingimento das metas estabelecidas. Quais foram as ocorrências, as falhas apontadas? Se trata apenas de pequeno erro ou falhas que dizem respeito à disponibilização de algumas pouquíssimas informações no site do município, e que nem de longe teriam o poder de causar algum tipo de dano ao erário público. E mais, devemos salientar que as falhas ocorridas sequer podem ser atribuídas ao senhor prefeito, uma vez que tais ocorreram, como muito bem já foi explicado na defesa apresentada junto ao Tribunal de Contas, pela ocorrência de uma invasão causada por hackers no sistema da prefeitura. Tanto isso é verdade que os próprios conselheiros do Tribunal de Contas, aos quais apenas foram informados do fato através de documentos enviados a eles, entenderam e acataram tal justificativo. Sendo assim, essa defesa acredita piamente que os senhores que vivenciaram os acontecimentos e que na época se mostraram tão indignados com o fato quanto o próprio prefeito, também reconhecerão que não houve sequer negligência por parte do prefeito. Sendo assim, não há culpa e não há dolo. Não há motivo para qualquer tipo de condenação. Diante do exposto, essa defesa acredita que restaram suficientemente esclarecidos os motivos que levaram o Tribunal de Contas do Estado a emitir parecer favorável, recomendando a aprovação das contas, bem como temos a certeza que Vossas Excelências irão acatar na íntegra a tal decisão. Assim, por ser justo e razoável e de interesse público, requer-se o julgamento de aprovação das contas do governo do município de Coronel Barros, sob a responsabilidade do senhor Edson Osvaldo Arne, referente ao exercício financeiro de 2019. Aí está, senhores, esta é a defesa apresentada. Obrigado, Maroski, pelas palavras, pelos esclarecimentos. Está em discussão, então, o parecer número 21.085.
Não havendo nenhum vereador que queira se manifestar, coloco o mesmo em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade de votos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da justificativa do projeto de decreto legislativo que aprova o processo número 003.274-02.00/19-2 do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, favorável à aprovação das contas do senhor prefeito municipal de Coronel Barros referente ao exercício de 2019. Projeto de decreto legislativo número 02, de 18 de julho de 2022, que aprova o processo número 003274020019-2 do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, favorável à aprovação das contas do senhor prefeito municipal de Coronel Barros, referente ao exercício de 2019. Artigo 1º. Fica aprovado o processo número 003274020019-2 do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, favorável à aprovação das contas de governo dos administradores do Executivo Municipal de Coronel Barros, senhores Edson Art e Olivar Scherer, referente ao exercício de 2019. Artigo 2º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua promulgação. Sala da Câmara Municipal de Coronel Barros, 18 de julho de 2022. Presidente. Faça-se a leitura da justificativa para nós, por favor. Justificativa. Senhores vereadores, o projeto de decreto legislativo que está sendo encaminhado para apreciação desta Casa trata da autorização legislativa para aprovar o processo, encaminhado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, conforme dispõe o artigo 17, parágrafo 3º da Lei Orgânica Municipal. Considerando que no dia 11 de maio de 2022, esta Casa Legislativa protocolou o parecer emitido pelo Tribunal de Contas que diz respeito à aprovação das contas de governo dos administradores do Executivo Municipal de Coronel Barros, senhores Edson Oswaldo Arndt e Olivar Scherer, referente ao exercício de 2019, considerando que a Comissão de Orçamento, Finanças, Tributos e Infraestrutura Urbana e Rural emitiu parecer ao processo número 003274020019-2, sendo que o procedimento de apreciar a prestação de contas cabe a esta Casa Legislativa. Justificamos o presente projeto de decreto legislativo. Atenciosamente, Douglas Augusto Schneider, presidente. Está em discussão o decreto legislativo. Não havendo nenhum vereador que queira se manifestar, coloco o mesmo em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Decreto aprovado por unanimidade de votos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da exposição de motivos do projeto de lei número 39 de 2022, que autoriza o Poder Executivo a realizar a obra de melhoria que mencione e dá outras providências. Coronel Barros, 22 de julho de 2021. Exposição de motivos. Senhor presidente, senhores vereadores, o projeto de lei que estamos encaminhando para a apreciação dos senhores vereadores trata de autorização legislativa que o Poder Executivo realizar a obra de melhoria que menciona e dá outras providências. Considerando a necessidade de edição de lei específica para a cobrança de contribuição de melhoria de obras públicas, da qual resulte valorização dos imóveis por ela beneficiados. Considerando o interesse público na realização de pavimentação em trechos da rua José Roberto Vogt, rua João Alfredo Scherer e travessa Guilherme Jung, com vistas a proporcionar melhores condições de trafegabilidade aos munícipes, principalmente para aqueles que se deslocam à Escola Municipal Miguel Burnier e ao Ginásio de Esportes do município, bem como proporcionar melhorias ao aspecto urbanístico da cidade, considerando que a referida obra beneficiará um significativo número de usuários do sistema viário local, melhorando o acesso a estes usuários, melhorando a qualidade de vida da população. Justificamos o presente projeto de lei. Edson Oswaldo Arndt, prefeito.
A presidência comunica que o projeto de lei número 39 tramitará na Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania e Desenvolvimento Social e Comissão de Orçamento, Finanças, Tributos, Infraestrutura Urbana e Rural. Solicito agora que o senhor secretário faça a leitura da exposição de motivos do projeto de lei número 40 de 2022, que autoriza o Poder Executivo contratar pessoal por prazo determinado para atender necessidades emergenciais e dar outras providências. Coronel Barros, 22 de julho de 2022. Exposição de motivos. Senhor presidente, senhores vereadores, o projeto de lei que estamos encaminhando para apreciação dos senhores vereadores trata da autorização legislativa para o Poder Executivo contratar pessoal por prazo determinado para atender necessidades emergenciais e dar outras providências. Considerando que o Estado do Rio Grande do Sul e o município de Coronel Barros se mantém em situação de calamidade pública em virtude da Covid-19, considerando o término do contrato de um dos fiscais sanitários e meio ambiente, considerando o interesse do município em dar continuidade ao trabalho que era desempenhado pelo profissional anterior, devido à importância e atividade na proteção a coletividades, em especial a prestação de atividades de combate à pandemia, ocasionada pela Covid-19, considerando que na elaboração da peça orçamentária de 2022 foram previstas as despesas de manutenção desta contratação até o final do exercício. Justificamos o presente projeto de lei. Edson Oswaldo Arndt, prefeito. A presidência comunica que o projeto de lei número 40 tramitará na Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania e Desenvolvimento Social e Comissão de Orçamento, Finanças, Tributos, Infraestrutura Urbana e Rural. Solicito agora ao senhor secretário que faça a leitura da exposição de motivos do projeto de lei número 41 de 2022, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional e especial. Coronel Barros, 22 de julho de 2022. Exposição de motivos. Senhor presidente, senhores vereadores, o projeto de lei que estamos encaminhando para apreciação dos senhores vereadores trata da autorização legislativa para o Poder Executivo abrir crédito adicional especial e dar outras providências. Considerando o interesse do Poder Executivo, transferir um dos contratos emergenciais para atividades administrativas para a Secretaria de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer, em virtude de carências de pessoal administrativo junto a essa secretaria, considerando o interesse em incrementar as atividades culturais junto ao município, através de projetos musicais, considerando a necessidade de abertura de crédito para pagamento das despesas acima mencionadas. Justificamos o presente projeto de lei. Edson Oswaldo Arndt, prefeito. A presidência comunica que o projeto de lei número 41 tramitará na Comissão de Orçamento, Finanças, Tributos, Infraestrutura Urbana e Rural. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da exposição de motivos do projeto de lei número 4 do Legislativo, que denomina Praça Municipal Edith Scherer, localizada no quarteirão formado pelas ruas Otávio Francisco Panassolo, Martin Schwiderke, Arnoldo Hintz, Travessa João Balduino Kronbauer, no loteamento habitacional Novo Horizonte, na cidade de Coronel Barros, e da outras providências. Coronel Barros, 20 de julho de 2022. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, o projeto de lei municipal número 4, que estou enviando para a apreciação dos senhores vereadores, dispõe sobre a denominação de praça municipal localizada no quarteirão formado pelas ruas Otávio Francisco Panassolo, Martin Schwiderke, Arnoldo Hintz e Travessa João Balduino Kronbauer, no loteamento habitacional Novo Horizonte, na cidade de Coronel Barros. Considerando a existência dessa praça municipal, junto ao loteamento habitacional Novo Horizonte, e a mesma está sem denominação e em uso. A senhora Edith Scherer nasceu na data de 6 de julho de 1938, na cidade de Tucunduva, Rio Grande do Sul, filha de Adelino Bonfante e Olinda Bonfante. Formou-se professor na Escola Normal Rural Assis Brasil, atual IMEAB, e formou-se em letras pela FIDENE. Casou-se com Olivar Scherer em 2 de maio de 1964, em Coronel Barros, onde passou a atuar como professora e diretora da Escola Rural, hoje Escola Miguel Burnier, por 23 anos. Após atuou como professor na Escola São Geraldo, em Juí, onde também participou ativamente da Igreja São Geraldo, como catequista, festeira da Festa da Uva e demais ações sociais da igreja, bem como participou das ações sociais do Lions Clube Juí por mais de 40 anos. Em Coronel Barros atuou em diversos setores da comunidade, na Capela São Sebastião como catequista, no Clube Ipiranga na área social e acompanhando o esposo em suas atividades políticas. Participou do movimento emancipacionista do município, onde após emancipado ajudou na criação das leis municipais,
na fundação do Clube 45, Saber, Sentir, Saúde e Servir, formando jovens na área técnica da agricultura e cooperando com a Ascar Emater. Ainda participou da formação do grupo de terceira idade Renascer para a Vida. Sendo formado em letras, foi quem desenhou as letras góticas do pórtico de entrada do município. Mãe de 5 filhos, Neide, Denise, Oliverson, Lígia e Johnny. Avó de 9 netos e bisavó de 1 bisneto. A senhora Edith veio a falecer no dia 25 de julho de 2021. Na certeza de contarmos com a aprovação, reiteramos protesto de estima e consideração. Coronel Barros, 20 de julho de 2022, Cristiana Arte, vereadora do União Brasil. A presidência comunica que o projeto de lei do Legislativo número 4 tramitará na Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania e Desenvolvimento Social e Comissão de Orçamento, Finanças, Tributos, Infraestrutura Urbana e Rural. Solicito então agora que o senhor secretário faça a leitura dos pareceres da Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania e Desenvolvimento Social e Comissão de Orçamento, Finanças, Tributos, Infraestrutura Urbana e Rural sobre a indicação número 2, de autoria da vereadora Cristiana dos Santos Arnett, da bancada do UB. Comissão de Orçamento, Finanças, Tributos, Infraestrutura Urbana e Rural. Conclusão do voto. Diante dos fundamentos legais e constitucionais expostos, essa relatoria, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável, considerando que as indicações não geram despesas ao erário público, cabendo ao Executivo analisar a sua viabilidade. Sala das Comissões, 18 de julho de 2022. Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania e Desenvolvimento Social. Conclusão do voto. Diante dos fundamentos legais e constitucionais expostos, essa relatoria, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável, considerando que com a Lei Complementar número 191, de 8 de março de 2022, foi autorizado o computo do período considerado entre maio de 2020 a dezembro de 2021, para fins de concessão dos anuênios, triênios e demais benefícios aos profissionais de saúde. Sala das Comissões, 18 de julho de 2022. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da indicação número 2. Indicação número 2. Computo de período para fins de concessão de vantagens tais como anuênios, triênios e licença-prêmio. Cristiana Arte, vereadora integrante da bancada do União Brasil, solicita a Vossa Senhoria, nos termos regimentais, conforme prevê o artigo 142 do Regimento Interno, a seguinte indicação sobre o prefeito municipal, solicitando que, com fulcro na Lei Complementar número 191 de 2022, seja computada para os servidores públicos municipais que atuam na área da saúde o período compreendido entre maio de 2020 e dezembro de 2021, para fins de concessão de vantagens tais como anuênios, triênios, licença-prêmio, entre outros serviços da Lei Orgânica e Estatuto dos Servidores. Está em discussão o projeto número 2. Perdão. Isso aí. Indicação. Não havendo nenhum vereador que queira se manifestar, coloco o mesmo em votação. Favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade de votos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da indicação número 3, de autoria do vereador Mike Mota, bancada do PP, assunto adequação ao piso nacional dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, com minuta e projeto de lei, protocolo número 82. Indicação número 03, Mike Mota Rodrigues, Progressistas. Adequação ao piso nacional dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, com minuta e dentro do projeto de lei. Mike Mota Rodrigues, vereador integrante da bancada Progressistas, solicita a Vossa Senhoria, nos termos regimentais, conforme prevê o artigo 142 do Regimento Interno, a seguinte indicação com anteprojeto de lei. Ao senhor prefeito municipal, com edição de emenda constitucional número 120 de 2022, o vencimento dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias fora fixado em valor não inferior a 2 salários mínimos, nos termos do parágrafo 9º do artigo 198 da Constituição Federal. Outro sim, o parágrafo 11 do artigo 198 da Constituição Federal de 88,
explica que os valores para tal pagamento serão repassados pela União e não serão objeto de inclusão no cálculo para fins do limite de despesa com pessoal. Além disso, conforme consulta os repasses ao Fundo Nacional de Saúde, em anexo, os valores já foram repassados ao município. Desse modo, tendo em vista que atualmente o município não está realizando o pagamento do piso nacional dos agentes comunitários de saúde e agentes comunitários de endemias, estabelecido na Carta Magna de 88, solicitando que seja cumprido e pago o vencimento adequado aos profissionais em comento, visto que os valores já foram repassados, necessitando apenas da regulamentação pelo município, a qual sugerimos no anteprojeto de lei que segue em anexo. Anteprojeto de lei número 1, de 20 de julho de 2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal de Coronel Barros a incluir na LOA e no PPA o pagamento do piso nacional dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, conforme emenda constitucional número 120, de 5 de maio de 2022. Artigo 1º, fica o Poder Executivo do município de Coronel Barros autorizado a incluir na Lei Orçamentária Anual no Plano Plurianual do Exercício 2022 os valores respectivos ao piso nacional dos agentes comunitários de saúde e os agentes de combate a endemias, conforme emenda constitucional número 120, de 5 de maio de 2022. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Coronel Barros, 20 de julho de 2022. A presidência comunica que a indicação tramitará na Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania e Desenvolvimento Social, e também na Comissão de Orçamento, Finanças, Tributos, Infraestrutura Urbana e Rural. Solicito agora ao senhor secretário que faça a leitura da indicação número 4, de autoria da vereadora Ivanir dos Santos, da bancada do PDT, assunto: retomada do antigo programa Minha Casa Minha Vida, atual programa Casa Verde e Amarela, protocolo número 91. Indicação número 4, Ivanir Stroecker dos Santos, PDT. Retomada do antigo programa Minha Casa Minha Vida, atual programa Casa Verde e Amarela. Ivanir dos Santos, vereador integrante da bancada do PDT, solicita a Vossa Senhoria, nos termos regimentais, conforme prevê o artigo 142 do Regimento Interno, a seguinte indicação sobre o prefeito municipal. Tendo em vista o clamor popular acerca do direito à moradia, encostado no artigo 5º da Constituição Federal, solicito que seja retomado o programa Minha Casa Minha Vida, atual programa Casa Verde e Amarela, para oportunizar aos munícipes que possam ser beneficiados a constituir uma residência digna, visto que o programa encontra-se inativo há vários anos. Ivanir Stroecker dos Santos, vereadora do PDT. A presidência comunica que a indicação da vereadora tramitará na Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania e Desenvolvimento Social e Comissão de Orçamento, Finanças, Tributos, Infraestrutura Urbana e Rural. Passando aos requerimentos, solicito ao senhor secretário que faça a leitura do pedido de informação número 2, de autoria do vereador Alceu Santoni, da bancada do PP. Assunto: transferências de terrenos no loteamento habitacional Nova Esperança, protocolo número 86. Pedido de informação número 2, de autoria do vereador Alceu Santoni, do Progressistas. Transferência de terrenos no loteamento habitacional Nova Esperança. Alceu Santoni, vereador da bancada do PP, solicita a Vossa Senhoria, nos termos regimentais, conforme prevê inciso 1º do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, o seguinte pedido de informação do senhor prefeito municipal. Tendo em vista o clamor popular, solicito informações acerca da possibilidade de transferência das propriedades aos respectivos beneficiários dos imóveis situados no loteamento habitacional Nova Esperança, uma vez que já transcorrerá tempo hábil para sua realização. Nessa perspectiva, tal iniciativa busca dar efetividade ao direito à moradia, artigo 5º da Constituição Federal 88, além do direito à informação de órgãos públicos, artigo 5º da Constituição Federal, segundo o qual todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, bem como aos princípios da publicidade e da eficiência, artigo 37, caput da Constituição Federal de 88, e ainda trata-se de demanda inerente ao exercício do controle externo do Poder Legislativo nos termos do artigo 31 da Constituição Federal. Deste modo, espero o fornecimento das informações imediatas nos termos do artigo 140 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, e não sendo possível, que seja observado o que dispõe no artigo 10 da Lei Federal número 12.527/2011, sendo que, caso não cumprido, justifique o descumprimento do prazo. Seu Alceu, quer se manifestar? Está com a palavra, vereador.
Senhor presidente, novos vereadores, vereadoras, comunidade em geral. O passar do tempo de Coronel Barros, eu acompanho bastante e participo há anos já da Câmara de Vereadores, estou no 5º mandato. E eu me senti na obrigação de entrar com essa indicação e já fui na mesa do prefeito para falar pessoalmente com ele que eu ia fazer essa indicação e que ele voltasse com um projeto para a Câmara, onde ele me afirmou que sim. Eu vejo que essas pessoas que estão lá nesse bairro, Nova Esperança, essas casas foram ganhadas. Veio do governo do estado, federal, não lembro bem de onde é que veio. E esse terreno foi adquirido pela prefeitura, pela administração, há 10 anos atrás, 12 anos atrás, onde deu bastante problema, que teve que ser desmanchada algumas casas. E eu vejo assim que está sendo dado muita coisa para gente que vem de fora que nada contribuíram para o nosso município. E dado também áreas de terra para os nossos daqui de Coronel Barros, que eu fui contrário a um projeto que teve aqui, onde foi dado 11 mil metros de uma área de terra para fazer uma construção. Eu acho um exagero. Eu acho que tem que repartir o pão com todo mundo. E agora eu senti por obrigação que essas pessoas aí têm a sua casa. Tem a sua casa e o seu terreno escriturado. Assim como é passado um terreno que uma indústria se localiza aqui e em 8 anos ela tem o direito de ganhar a escritura, essas pessoas aí também de baixa renda também tenham essa oportunidade de ter sua casa e o seu terreno com a escritura na mão. E já pode ser passado, porque já se passou mais de 10 anos. Então eu fui até a mesa do prefeito, no gabinete do prefeito, conversei com ele, e ele me deu garantia que essa minha indicação vai voltar como projeto para a Câmara para ser repassado para essas pessoas que lá moram. Muito obrigado. Excelente, vereador Alceu. Assim esperamos que essas pessoas aí consigam, então, escriturar os seus imóveis. De minha parte, já está com o meu comprometido. Solicito, então, ao senhor secretário que faça a leitura do pedido de providência número 17, de autoria do vereador Douglas Schneider, da bancada do PP, assunto pintura de faixa de pedestres na BR-285, trecho de passagem dos estudantes. Pedido de providência número 17 de Douglas Augusto Schneider, bancada do Progressistas. Pintura de faixa de pedestre BR-285, trecho de passagem de estudantes. Douglas Augusto Schneider, bancada do Progressistas, solicita a Vossa Senhoria, nos termos regimentais, conforme prevê o artigo 142A do Regimento Interno, o seguinte pedido de providência ao DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Tendo em vista a solicitação da comunidade, na busca de maior segurança no trajeto dos alunos que se deslocam às atividades escolares da Escola Miguel Burnier e a Escola Estadual de Ensino Médio Coronel Barros, solicito que seja realizada a pintura de faixas de pedestre BR-285 no trevo de acesso em Coronel Barros, Rio Grande do Sul. Uma vez que no local já possuía faixa de segurança, todavia com a restauração da pavimentação asfáltica, a mesma restou removida. Douglas Augusto Schneider, Progressistas. Agora eu gostaria de convidar as crianças, aos alunos da nossa saudosa Miguel Burnier, que viessem até aqui na frente para nós fazermos uma foto, para ficar registrado, então, a conquista de vocês na OBMEP. Por gentileza, aos alunos, venham aqui na frente. O vereador Alceu, que também ajudou na proposição, por favor, venha até aqui na frente. Alô?
Obrigado à presença dos meninos, dos pais. Vocês são exemplos para os seus colegas, para as séries inferiores, as quais vocês estão estudando. Espero que e tenho certeza que no próximo ano mais alunos estarão sendo classificados. Parabéns mais uma vez para vocês. Também não poderia deixar de lembrar que no dia, até puxei aqui, no dia 4 de junho de 2021, eu encaminhei um pedido de providência ou uma indicação para a instalação de câmeras de alta qualidade e de melhor resolução para auxiliar no trabalho da Brigada Militar aqui do município. Estão sendo feitos novos pórticos, um investimento de certa maneira alto, que venha embelezar ainda mais o nosso município. Eu tenho certeza que junto com os pórticos vai vir as câmeras de segurança. Hoje temos a presença aqui do Sargento Célio. Tenho certeza que isso ajudará em muito ao monitoramento e a aumentar ainda mais a qualidade e a vigilância dos nossos saudosos policiais militares que aqui desempenham um trabalho muitas vezes com efetivo reduzido. Passando ao espaço das explicações pessoais, comunico que há um vereador... Não há nenhum vereador inscrito. Esgotadas as matérias, a presidência declara encerrada a sessão, agradece a presença do público, das pessoas que nos acompanham pelas redes sociais e aos vereadores presentes. Próxima sessão ordinária acontecerá no dia 8 de agosto de 2022. Boa noite.